Então, galera, a live vai ficar gravada, né? Como ela fica agora automático. Ou se já começa aqui a interagir para depois quem for ver já começar. Galera, olha só, tô com as perguntas anotadas aqui, tá? E vai responder as perguntas aqui para não esquecer nenhuma. Pô, perguntas muito interessantes, muito legais. E a ideia da live é falar sobre jiu-jitsu depois dos 30. Pô, grande abraço, Funa em todas. Show de bola. Obrigado aí por acompanhar. Então tem uma galera aqui que fez a pergunta, espero que eles entrem, né? Para ter as perguntas respondidas. Pedro, Pedro aí, nutricionista, galera. De olho nesse moleque aí, ó. Vai fazer diferencial para os atletas. Vamos acompanhar. Luizinho, meu garoto. Max. Aí, ó. Max lá do Sul, Max Nogara. Tava trocando ideia com ele ainda agora. Show de bola. Max. Vamos lá, galera. Então, olha só. Eu recebi algumas perguntas. Eu tentei ordenar mais ou menos para nossa conversa poder fluir, né? A primeira coisa que é importante a gente entender é que quando a gente fala jiu-jitsu depois dos 30, ainda há um grupo de pessoas, né, meio receosa em relação a isso. Ah, mas eu tenho mais de 30, eu vou entrar no jiu-jitsu e tudo. Então, galera, não tem idade para entrar no jiu-jitsu. Por exemplo, uma das perguntas aqui tem alguma idade limite para entrar no jiu-jitsu? Não, não tem idade. Se tá mexendo o braço, tá valendo, né? Tá piscando, tá valendo. A gente consegue adaptar o jiu-jitsu. Acho que a grande sacada aí, acho que o grande diferencial é o professor tem que ter a capacidade, tá, de colocar o jiu-jitsu à altura de qualquer pessoa. Isso é o mais importante. Então, assim, grava essa questão, principalmente quem pensa em ser professor. A grande sacada do jiu-jitsu, acho que a grande sacada de qualquer coisa na vida que dependa de um professor, né, qualquer área, o professor, ele tem a responsabilidade, a missão, digamos assim, de colocar aquele conhecimento à altura de qualquer pessoa. Né? Hoje, na aula de judô pela manhã que a gente estava fazendo, e online, tá, galera? A gente estava conversando hoje no início da aula, a parte filosófica da aula, eu falei justamente sobre essa questão de ser importante, por exemplo, o graduado, faixa preta, conseguir trazer o conhecimento à altura de qualquer pessoa, independente da pessoa, da graduação dela, de onde ela esteja no estágio, né, dentro da modalidade. Beleza? Isso é muito importante. Obrigado. Obrigado. Valeu, Márcio. Então, galera, a primeira pergunta tem idade limite para começar a treinar jiu-jitsu? Não, não tem. Como eu falei, qualquer pessoa, tá, em sua consciência, né, e de sua plena liberdade, ela pode praticar o jiu-jitsu. A grande coisa, como eu falei, o professor, ele tem que adaptar o conhecimento, transformar o conhecimento, diluir o conhecimento à altura da pessoa que está treinando com ela, né? E aí, isso pensando no ensino em si, na filosofia, na prática e na parte mecânica, né? O professor ele tem que adaptar da melhor forma possível para aquela pessoa. Qualquer pessoa com qualquer limitação consegue treinar o jiu-jitsu. A diferença é o jiu-jitsu que ela vai praticar, tá? Talvez não seja o jiu-jitsu que eu visualizo, porque a minha mobilidade, a forma de eu agir é outra. A sua mobilidade, a sua forma de agir é outra, tá? Eu não posso querer treinar jiu-jitsu igual uma outra pessoa, né? O Rodolfo Vieira, o Bochecha. O meu jiu-jitsu não é igual ao deles, é o meu jiu-jitsu, é do meu jeito, com minha limitação. Eu não posso querer treinar jiu-jitsu igual o Miau, porque a flexibilidade dele, a forma de agir é outra. Então, assim, isso quer dizer que o meu jiu-jitsu é pior do que o dele? É melhor do que o dele? É equivalente? Não tem comparação, tá? Quando a gente pensa em movimento,
em jiu-jitsu em si. Então isso também não tem comparação. Se uma pessoa com algum tipo de limitação consegue fazer o jiu-jitsu até aquela limitação. Não tem comparação. Não quer dizer que meu jiu-jitsu é melhor do que o dela porque eu consigo fazer mais coisas. O jiu-jitsu dela, para ela, tá no seu máximo, tá gerando benefício, tá gerando tá evoluindo algumas características que são importantes para ela enquanto pessoa, ser humano, saúde. Beleza? Osse. Aí eu botei como segunda pergunta. Uma mulher de 46 anos tem condições de aguentar o treino e o estresse de treino? Na verdade, ela botou aguentar o tranco, né? Então, tem. Qualquer pessoa pode, né? Eu tenho uma aluna lá hoje com 54 anos, a Mônica, no curso ela tá até dando depoimento, né? Quem já acessou lá, tem um depoimento dela. Ela entrou aos 50 anos e ela consegue fazer o treino. Qual é a diferença, tá? Independente de idade aí, a gente tem que pensar numa coisa, é limitação. Porque assim, a gente conhece pessoas com determinada idade que tem menos limitação, uma idade avançada, ele tem menos limitação que uma pessoa mais nova. A gente consegue ver, por exemplo, um cara de 35, 36 anos com um rendimento, né, maior do que, de repente, um cara de 20. Essa é a regra? Não, não é a regra, é uma exceção, mas existe. Então, primeira coisa que tem que pensar é o que essa pessoa consegue fazer. Aí, depois que você entende o que ela consegue fazer, você tem que adaptar o treino para as condições dela. Beleza? Então, qualquer idade pode treinar sim. 46 anos, mulher, pode treinar sim, deve, tá? Agora, o professor tem que conseguir adaptar esse jiu-jitsu para você. Rafael, saudade de ti, hein? A maior parte dos seus alunos são maiores de 30 anos? Sim, a maior parte dos meus alunos são maiores de 30 anos. Acredito que hoje, talvez em torno de entre 85% e 90% dos meus alunos são maiores de 30 anos. E assim, qual é a diferença? Fala aí, vocês, se estiverem ouvindo. Estão sofrendo igual a todo mundo, né? Porque fisiologia é fisiologia, né? E aí a gente faz algumas adaptações, mas a ideia é colocar o corpo em uma situação de evolução e para isso ele tem que sentir necessidade, tá? Então eu dou aula para a maioria da galera maior de 30 anos. Eu sou, apesar de não parecer, né? Eu tenho mais de 30, quase 40 já, hein? Brincadeira. Então, foi 3 perguntas já, hein? Quarta pergunta, olha só isso aqui, hein? Quem inicia o BJJ depois dos 30 desiste mais facilmente? Pô, vou te falar assim, isso aí é bem pessoal, porque desistência é pessoal, é humana, né? É de cada um. Mas, no geral, tá? Se você pensar na quantidade de gente que entra e na quantidade de gente que permanece, a galera depois de 30 tendem a desistir menos. Porque a quantidade de adulto que entra e para é muito maior do que a quantidade de master que entra e para, tá? Por quê? Porque normalmente só o fato do cara tomar coragem e chegar na academia, ele já venceu muitas barreiras, né? Porque o cara ele já pensa, pô, não tenho mais idade, como foram as perguntas aqui, isso não é pra mim, eu acho que eu não vou aguentar, meu corpo não aguenta. Então, esses questionamentos, né? Ele já tem, e antes dele entrar, antes dele chegar no tatame, antes dele perguntar o preço, se ele vai treinar ou não, ele já se perguntou isso várias vezes e só chegar lá ele já venceu isso. Então, no geral, a galera fica. É um público que eu gosto de trabalhar, né? Muito, muito mesmo. Estou nessa. E é uma galera que, assim, se tiver consciência, consegue resultados absurdos. Ainda agora, eu estava conversando com um amigo, né, que está em outro país e ele quer... Eu já monto o treinamento dele há um tempo, e aí a gente vai focar agora no planejamento mais longo, né? Por causa dessa quarentena, a gente vai mudar
algumas estratégias e passou dos 40 e aí ele perguntou assim, tem como, né? Tem como ainda competir e tal? Eu falei, claro, com certeza. Agora precisa seguir algumas regras, tá? Eu não vou falar ainda não porque tem uma pergunta sobre isso aqui. Tranquilo? Estão entendendo? Coloca um ok aí. Estiver aí, só para eu ter noção. Senão vai parecer, eu vou ficar falando aqui igual disparando, só falando não vou interagir. Tá tranquilo? Pô, ninguém colocou ok, então acho que não tá não, hein? Uça, ok. Qualquer coisa fala assim, caraca, Lúcio, tá correndo demais. Volta aí, diminui aí. Bom te ver, hein, Rafael. Te espero mais vezes, hein? André. Saudade de você também, André. Daniel, abração, hein? Aquele nosso treino lá vai vingar, hein? O do grupo lá. Respondi a quarta, né? Vamos lá. Quinta, a graduação é diferente? Então, vamos lá. A graduação enquanto faixa, ordem de faixa, não é diferente. É a mesma. Adulto, master, é a mesma graduação. Agora, a forma de graduar, a forma como um professor vai pensar a graduação, eu, Lúcio Flávio, tá? Acredito que deva ser diferente. Eu não posso comparar um cara com 30 anos, na maioria das vezes com família, tá? Faz maior esforço, como eu falei, já venceu vários medos para estar ali, faz maior esforço para chegar ali depois do trabalho, né? Às vezes o cara tem só aquele tempo disponível e ele acreditou em você, acreditou no seu trabalho, está acreditando no seu grupo, fez questão de estar ali e se esforça para estar ali. Eu não posso comparar esse cara com um garoto de 18, 20 anos, que às vezes não trabalha ainda, só estuda e assim, ele tem muito espaço para treinar e ele tira o que sobra, o que tem de sobra. Enquanto o master, o tempo que ele tira para treinar, às vezes é o único que ele tem, né? Então, isso tem que ser contado numa graduação, tá? A primeira coisa, esse esforço dele tem que ser contado. O esforço, como eu falei, de vencer os medos para estar ali tem que ser contado. Muito, muito, muito. Outra coisa muitas vezes as pessoas chegam de master para treinar contigo sem nunca ter treinado nada. Então, assim, a limitação física inicialmente é uma barreira também, e o cara tá vencendo isso. E às vezes, como eu falei, se ele não treinou nada, ele não tem nenhuma vivência motora. Tipo assim, imagina você com 30 e poucos anos, 40, 50, não sei, se colocar em condição de aluno, né? Passar ali, errar na frente de todo mundo, errar movimento, sentir dificuldade, não conseguir pegar aquela ideia e trazer para sua realidade, não é coisa do teu dia a dia. Imagina essa condição, né? Esse sufoco que a pessoa passa, entre aspas, e ainda assim o cara tá ali, sabe? Tá se esforçando. Então isso eu conto muito para uma graduação. Beleza? Deixa eu só ver aqui uma... Beleza? Tem uma pergunta aqui. Calma aí, Márcio. Vai ter uma pergunta parecida com essa que você fez. Tranquilo até aqui? Então, essa foi a quinta pergunta. Quem começa depois dos 30 tem mais possibilidade de se lesionar? Olha, então interessante. Sim, por quê? Isso pensando de forma bem, bem simplificada, tá? Quem começa depois dos 30 tem algumas limitações. A fisiologia já não é mais a mesma, o tempo de recuperação já não é mais o mesmo, né? E aí, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele tem mais possibilidade de se lesionar desde que, tá, ele não respeite a condução do treino ou o professor não seja qualificado para estar passando esse treino. Então, o que fala?
o professor ele tem que respeitar algumas coisas. Então, assim, princípios do treinamento, né? Quem acompanha, me acompanha há um tempo, quem lê as postagens, né? Então sabe basicamente o que eu estou falando. Os princípios de treinamento eles têm que ser respeitados, né? E um desses princípios é a individualidade biológica. Então essa condição de individualidade ela tem que ser respeitada. E aí quando a gente pensa em master, né? Já é uma individualidade, porque já tira ele de um grupo, né? Ele não é qualquer pessoa. Ele é uma pessoa acima de 30 anos, e que já tem alguns tipos de limitações, lesões. Às vezes a pessoa já está trazendo uma doença crônica, uma patologia crônica, né? Ou algum distúrbio hormonal que agora está pesando mais. A diminuição hormonal já está acontecendo e tal. E isso tem que ser respeitado. Mas se o professor é qualificado, se o professor tem conhecimento, ele consegue organizar um treino para que você consiga passar pelas etapas, tá? E ter um alto rendimento, um rendimento muito bom. Qual é o problema? Na maioria das vezes, tá? Eu encontro, por exemplo, alunos que mesmo eu falando para ele, ó, diminui, o cara às vezes vai treinar em outro horário, né? Ou vai visitar outro lugar e o cara exagera no treino. Eu falo assim, cara, escuta o que eu tô falando, faz exatamente como eu tô te dizendo, senão você não vai aguentar treinar. O que adianta você treinar demais, se lesionar e depois ter que parar de treinar ou não conseguir treinar do jeito que você queria? É melhor você começar devagar, organizar o teu organismo e depois, mais à frente, quando o seu organismo estiver realmente preparado, você conseguir dar um pico de treino alto, porque o teu organismo está preparado. Isso é para qualquer pessoa, tá? Desde de uma criança até um idoso. Quando você vai montar um treino, você tem que respeitar isso, preparar o organismo da pessoa e depois intensificar. Aí, claro, criança, esse intensificar não é necessariamente treino pesadão, mas é um treino com outras características. Beleza? Foi até aqui? Use Geleia. Geleia é brabo demais. Abraço. A forma que você planeja a aula é diferente para o Master? Muito interessante essa pergunta. Às vezes a pessoa... Primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Fisiologia é fisiologia. Se você tem uma aula que é mista, tem Master, tem adulto, né? Tem todos os grupos ali junto, é muito importante você entender que fisiologia é fisiologia. Você vai programar, por exemplo, eu sei que em determinada fase do treino, eu tenho que treinar mais aeróbio, né? Treinos longos. Então o Master vai treinar treino longo e o adulto vai treinar treino longo. Qual é a diferença? É que o adulto, o treino longo dele pode ser, sei lá, 1 hora, 50 minutos, 40 minutos, e de repente o Master não vai conseguir esse treino longo, ele vai conseguir 12, 10, 15. Então, os dois treinaram treino longo, tá? Os dois estão dentro do que você queria, só que cada um na sua individualidade. Beleza? O André, depois tu faz essa pergunta mais para baixo, só para eu seguir, porque eu deixei aberto aqui pra galera fazer umas perguntas e eu já tenho uma sequenciazinha aqui. Aí mais para baixo tu dá uma repetida, beleza? Onde eu estava? Do planejamento. Então, quando planeja a aula, tá? Você tem que planejar a aula, ver se você consegue alcançar o que eu vou falar agora. Quando eu penso a aula, o método, né, a forma como eu trabalho, que eu falei, quem acompanha deve ter visto aí, o método 7, como é que é, Lúcio? O que é isso? O método 7 eu penso o jiu-jitsu, a preparação física, eu penso o condicionamento com base nos sistemas energéticos. Então, primeira coisa eu vou organizar é espalhar os sistemas energéticos na planilha do meu aluno, tá? Ou pensar nos sistemas energéticos nas planilhas das minhas aulas, no planejamento das minhas aulas. Então, tenho lá os sistemas energéticos. A partir daí, eu escolho qual a estratégia que eu vou trabalhar aquele sistema. Por exemplo, a minha estratégia, eu dei o exemplo ainda agora só para a gente pegar. Eu falei de treinamento longo.
Então, o treinamento longo era o meu sistema aeróbio, né? Tô na parte aeróbia aí. E aí, qual a estratégia que eu vou usar? Eu vou usar a estratégia de fazer o meu aluno ficar esse tempo todo em atividade, tá? Treinando técnica, com um pouquinho mais de velocidade do que o normal, mas nada demais. Então, essa é a minha estratégia para que eles treinem isso. Não, eu quero fazer ele ficar nesse treinamento longo, mas eu vou fazer circuitozinhos dentro da aula de jiu-jitsu, armlock, triângulo, americana, sei lá, você vai escolher o que você quer. De 1 em 1 minuto até dar o tempo que eu quero. Então, tá entendendo? Eu vou manter esse tempo aí fazendo treinos de 3 minutos, um depois do outro. Não sei o que você quer, a estratégia que você vai usar, mas a estratégia ela tem que responder o objetivo. Então, é mais ou menos isso que eu faço. Beleza? Tranquilo? Coloca aí um ok se entendeu, só pra que eu acho que essa é mais complicadinha. A próxima A próxima é um pouquinho também mais puxada. Acho que a resposta vai ser um pouquinho mais puxadinha. Tranquilo? Sim, não, mais ou menos. Foi? Foi de mais? Foi de menos? Osse? Tem alguém aí? Beleza? Vou ir complementando leve. Só coloca um ok se entendeu aí. Boa, Márcio. Show. Então, galera, isso aí é importante, tá? Então, suponhamos, esse, como eu falei, é o meu método, a forma como eu penso, né? Como eu falei, a questão do método 7, né? Mas, de repente, o professor pensa de outro jeito. Então, ele tem que pegar o objetivo dele e as estratégias que ele vai usar para responder o objetivo dele, aí vai de uma forma muito particular. Ok? Ussi. Beleza. Essa pergunta aqui eu acho até bem interessante. Ela é meio. É bem ampla, mas vamos lá. Metabolismo depois dos 30, como funciona? Se a gente for falar realmente como funciona aqui, a gente vai precisar de algumas horas. Mas o que eu posso falar depois dos 30, né? A gente começa a modificar o ritmo do organismo, o ritmo da produção hormonal, o ritmo das nossas das interações dentro do nosso organismo. E isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque isso aí vai interferir diretamente, tá? na nossa recuperação. Isso aí vai interferir diretamente na nossa produção de energia, tá? Isso aí vai interferir diretamente na saúde de alguns órgãos que são muito importantes para a gente, tá? Por exemplo, quer ver uma coisa bem interessante para a gente pensar? É só uma questão. Quem são os caras que ganham maratona? Rapidinho assim, a idade da galera que ganha maratona. Vocês já viram alguém de 18 anos ganhar uma maratona? Vou te falar assim, particular, eu não lembro alguém com 18, 20 anos ganhar uma maratona. Alguém lembra? Se alguém lembra, coloca aí, por favor. Eu não lembro. A gente vai falar assim, poxa, mas o cara tá no auge e não ganha uma maratona? E isso aí vai interferir diretamente numa questão pra gente pensar, ok? Se alguém lembra, coloca aí. Agora, alguém lembra algum atleta com mais de 30, 35 anos que ganhou uma maratona? Acredito que a maioria das pessoas que tenham ganho a maratona estejam nessa fase. Por que isso? O que isso quer dizer pra gente? O que isso quer dizer pra gente? Se realmente, tá, a gente perdesse todas as habilidades depois dos 30, de forma tão considerável assim, a maratona não seria ganha por pessoas nessas condições, acima de 30 anos. Seria ganha por atletas mais novos. Concordam comigo? Então isso dá uma grande lição pra gente. Existem alguns sistemas que podem ser potencializados, tá? Conforme a gente vai ficando mais velho. Claro, até um determinado ponto. Mas, porém, contanto, né? A gente consegue melhorar alguns sistemas. E isso é muito importante.
E isso a gente pode trazer para o jiu-jitsu, que é o que o tio Lúcio, né, pensa, a forma como eu penso. Então, se a maratona, que é uma atividade mais oxidativa, né, é uma atividade mais... Fala, depende de utilização de uma determinada energia, ela é potencializada, né? Os atletas com acima de 30 anos, eles acabam tendo um rendimento maior. Eu posso trazer isso para o jiu-jitsu. Quer dizer que, tá? O jiu-jitsu, tá? Ele depende, a falha do jiu-jitsu, a fadiga do jiu-jitsu, ela é causada principalmente pelo excesso de acidose, pela acidose, tá? Então, isso é uma condição. Porém, se acima de 30 a gente percebe, né, que existe um melhor rendimento para alguém que usa mais esse sistema aeróbio, o que o sistema aeróbio vai ajudar na utilização desse hidrogênio aí, na remoção desse hidrogênio? Se o cara está com o sistema aeróbio melhor, quer dizer que ele também tem mais vasos sanguíneos, ele tem mais capilares. Então, se tem mais capilares, chega mais sangue. Então, eu consigo aumentar a quantidade de capilares nas musculaturas que meu atleta, meu aluno usa mais. Então, eu consigo levar mais sangue e tirar mais sangue. Então, se eu consigo levar mais sangue e tirar mais sangue, eu consigo fazer essa remoção do lactato um pouquinho mais facilitada, né, do que alguém mais novo, tá? E aí, então, olha que interessante. Chega mais sangue. Então, eu consigo utilizar, por exemplo, a parte de gordura, glicogênio hepático. E aí, quando a gente pensa em glicogênio hepático, aí a gente já está dentro do jiu-jitsu. Por quê? Porque o jiu-jitsu, passando de 3 minutos, a gente já tem uma grande utilização do glicogênio hepático. Só para a gente ter noção aqui, tá? Talvez você não tenha noção nenhuma da área de saúde. O glicogênio hepático é a sua glicose, é a glicose acumulada de um jeito dentro do teu fígado, tá? Para ela ser utilizada, ser jogada na corrente sanguínea. Por exemplo, tá com hipoglicemia, ele vai lá, o fígado libera mais glicose naquela região, o seu corpo vai acionar outras regiões, células de gordura, para tentar jogar mais glicose no teu sangue. Então isso é legal, tá? Por exemplo, o lactato, que a gente tanto fala, quando ele sai pelo sangue, quando ele é levado pelo sangue e vai lá no fígado, ele lá vai sofrer um processo e vai ficar acumulado como glicogênio hepático. Então ele tirou o hidrogênio de dentro da célula, né, nosso amigo nesse caso, e ele não vai ser jogado fora. Ele vai lá no teu fígado, vai sofrer algumas reações, vai se transformar em glicogênio hepático e vai ficar esperando o momento de ser lançado no teu sangue de novo. Beleza? Então isso é importante pra caraca. Então eu posso utilizar isso a meu favor no meu planejamento de jiu-jitsu para pessoas acima de 30 anos. Se você não sacar isso, se você quiser ficar potencializando o cara em várias outras habilidades que não é a que ele realmente sobressai por natureza, você pode conseguir êxito, mas assim, a chance é um pouco menor do que você aproveitar o que ele tem. Então conhece o organismo do seu atleta, do seu aluno, e vai potencializando aí o que ele já tem de melhor, beleza? E vai ajudar isso a seu favor. Então durante o treino, eu posso treinar o organismo do meu aluno para que a quantidade de lactato que ele usar, a gente conseguir reutilizar de uma forma diferenciada. Né? Então eu consigo fazer essa remoção, consigo levar mais sangue e tal, como eu falei, beleza? Conseguiu pegar essa parte? Tranquilo? Foi demais o que eu falei glicogênio hepático, falei uma opção de coisa. E assim, ainda teria mais uma informaçãozinha aqui para dar. Mas até aqui foi tranquilo? Vou continuar a informação. Então, se até agora foi tranquilo, coloca um tranquilo aí. Se não foi, fala que não, que aí eu volto um pouquinho, tá? Vamos lá. Então, o que acontece? O que o treinamento ele tem que fazer com o organismo do nosso aluno? Ele tem que preparar
o organismo do nosso aluno, tá? No caso do jiu-jitsu, para lidar com a acidose o mais rápido possível, tá? Então, assim, quanto mais rápido ele lidar com essa acidose que está que está acontecendo na célula, mais fácil vai ser a recuperação do aluno, mais fácil vai ser ele voltar a dar potência, mais fácil vai ser para ele voltar a dar aquela carga de treino. Só um instante. Vamos lá. Maratona também possui um fator psicológico, além do condicionamento físico, que faz diferença na comparação entre jovens e master. Aí, master, vai com a maturidade, fora a genética para esse esporte. Sim, Daniel, sim, mas sim, se a gente pensar em condicionamento, né, em esporte, se a gente pegar todos os esportes, por exemplo, o fator idade nem sempre vai ser maturidade psicológica, porque então a gente poderia, por exemplo, pegar alguns esportes em que sempre o mais velho vai sobressair, né, ou todos os esportes, mas a maturidade é muito importante. Lidar com aquele estresse, estar acostumado com aquilo ali, a parte psicológica sempre é muito importante, né? Em todos os fatores dentro do esporte. Só que assim, se a gente pegar em condições, em condições iguais, duas pessoas, né? Condições genéticas parecidas, digamos assim, duas pessoas, né? Vai tender sempre ao mais velho na maratona sobressair, tá? E aí isso já é uma condição genética, ou já é uma condição fisiológica favorável. A questão da idade pelos fatores de estruturas que acontecem dentro do organismo dele, que para um jovem ainda não vai acontecer dessa forma. Isso é interessante. Agora, quando a gente vai para os esportes em potência, né, os esportes de grande ímpeto, por exemplo, luta, né? Se você pegar um cara bem mais velho com um cara bem mais novo, a potência do movimento do cada luta, ela é muito maior do cara mais novo. Isso quer dizer que o novo sempre vai ganhar? Não, mas a probabilidade, enquanto só questões físicas, se a gente pegar dois caras com a técnica bem equivalente, em condições físicas bem parecidas, o novo vai sobressair porque a capacidade dele de produzir explosão é muito grande. Em compensação, se a gente pegar as lutas de Master, por exemplo, a capacidade de permanecer numa posição, a capacidade de gerar isometria, a capacidade de resistência para determinadas situações do Master é um pouquinho maior. O Master tem uma luta mais cadenciada e em compensação, né, o adulto tem uma luta mais explosiva. Às vezes o adulto, né, nem tão mais forte que o Master, pensando em força, mas a capacidade que ele tem de produzir impulsos, digamos assim, né, dele produzir potência de força em mais vezes e o pico dessa potência é muito maior do que o Master. É muito maior. Por exemplo, eu lutar na minha categoria hoje no adulto, com alguns, talvez sei lá, um pouco da metade para lá eu conseguiria disputar força, ficar mais parado ali na isometria. Agora, com certeza eu não conseguiria disputar potência e explosão com eles, porque eu não conseguiria o mesmo ritmo, e aí tentar fazer isso seria um erro de estratégia grotesco aí, e eu não conseguiria terminar a luta. Sim, bem claramente na ginástica. Alguns esportes de potência, você vai sempre ter uma galera mais nova. E os esportes com mais resistência, você já permite o cara com mais idade chegar lá. Foi? Tranquilo, mais ou menos? Então, esse assunto ele é realmente muito amplo, assim. A gente acabaria alongando bastante. Você teria receio de incentivar o Master a competir? Há possibilidade de competir no Master? Então, assim, competição é muito pessoal, tá? Mas o fato do cara ser Master não limita ele a competir. Dá para competir em qualquer idade, até porque as competições
fisiologicamente elas têm uma estrutura. O Master luta 6 minutos, Master 1, Master 2 luta 5, já diminui faixa preta, por exemplo, que adulto luta 10, por exemplo, né? Então, assim, as idades elas vão tendo uma estrutura fisiológica de tempo proporcional à condição daquele indivíduo. O que aí a gente teria em relação à competição? Mais mesmo fator psicológico. A pessoa ela tem que tentar ir, caso ela tenha essa vontade. Eu sempre falo assim, se você não gosta, é uma coisa. Agora, se você gosta, mas tem medo, aí tem que tentar. Entende a diferença? Se você não gosta, cara, eu não gosto disso, não faz. Você não gosta. Agora, se você gosta, você quer, você tem aquela vontade de, pô, eu queria competir, mas não vai por medo, aí não, aí vai. Aí vai porque quem manda é você. Consegue entender essa diferença? Isso é muito importante. Então, quando o aluno chega para mim e fala assim, pô, Lúcio, eu tenho maior vontade de competir, mas eu tenho medo, eu falo, vai, cara, se inscreve, vamos lá. Agora, se o cara falar assim, pô, eu não gosto, não quero, não é para mim, beleza, é com ele, tá? Assim, a única coisa que eu, particularmente, quando o meu aluno tá chegando, ele pretende chegar preta, eu falo, cara, pelo menos uma competição na vida esse meu aluno tem que fazer. Nem que seja para ele chegar lá e se borrar todo na área de concentração. Mas ele tem que fazer. Ele tem que sentir esse drama. Porque quando ele chegar preta, aí na maioria das vezes já tem uma certa autonomia. O cara às vezes não olha mais pro professor, segue a vida dele e tal. Mas pelo menos ele teve essa experiência. Ninguém pode chegar para ele e falar assim, você nunca viveu isso. Eu vivi uma vez, mas vivi. Né? Então ele tem esse respaldo aí, eu acho interessante, e é um conhecimento que nada pode se igualar, a não ser quem tá lá. Tu pode fazer o que você quiser na academia, tu vai chegar muito perto? Vai, mas não é igual, beleza? Não é igual, só quem vai lá sabe o que eu tô falando. Competição é competição, uma parada assim, é um mundo à parte, é o mundo dos ETs mesmo. Cara, tem que ir lá, ver lá para poder conhecer. O cara falar que conhece competição só vendo é a mesma coisa que ele falar de entender tudo de ET vendo um filme. É outra parada, entendeu? Se você nunca viu, você não sabe o que é. Se você nunca sentiu, você não sabe o que é. Por exemplo, tem casos de cara assim que tu vê. A outra coisa que aluno fala muito é, professor, eu não vou porque eu não estou preparado. Cara, tu pode fazer o que tu quiser na vida que tu não vai estar preparado, beleza? Então é uma condição mínima. Tu aguenta fazer tantos rolas ali na academia? Vai lá e testa. Só vai saber o tamanho do drama quando você chegar lá. Eu conheço alunos que fazem 10, 15 rolas aí que eu já vi, conhecido. Chega na competição, morre no primeiro. Então isso aí não é... Tem gente que finaliza todo mundo na academia, chega na competição, não consegue desenvolver nada. Então isso ainda não é parâmetro, tá? Agora, como eu falei, tem que ter um mínimo de condição de saúde, de prevenção para a pessoa poder ir, claro. Mas achar que só vai poder competir quando você aguentar fazer todos os rolas, quando estiver batendo em todo mundo, tira isso da cabeça, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Já teve época de eu estar apanhando pra caramba e chegar na competição e ganhar. E época de eu estar batendo pra caraca, né? Desenvolvendo pra caraca no treino, chegar na competição e perder. Isso aí são outros 500. Eu respondi a 9, agora 10. Treinando em casa. Tá. Treinando em casa faz a diferença pro retorno do treino? Essa é uma boa pergunta. O que acontece? Se você, tá? Nessa quarentena agora, tá fazendo atividade em casa, você não tem um condicionamento específico, tá? Você não tem um condicionamento específico da luta. Tem como fazer algumas coisas, claro, e se aproximar o máximo possível, mas você precisaria da luta em si, né? Que é determinante ali do condicionamento final para uma competição, por exemplo, tá? Que seria o objetivo fim. Mas treinando em casa, você consegue manter a base.
A partir dessa base é o alicerce. A partir dali você constrói o que você quiser em cima. Agora, se o cara não tiver essa base, ele vai ter que construir essa base quando ele voltar e depois ele tem que desenvolver o condicionamento. Se você está treinando em casa, está tendo alguém que está conseguindo orientar bem seu treinamento, você não está fazendo nada de cabeça, tá? Se você está conseguindo manter esse condicionamento, ótimo. Por quê? Porque a partir dali você tem essa base, você desenvolve qualquer coisa depois, você consegue acelerar o processo porque você já tem da onde tirar esse desempenho futuro. Beleza? Respondido? Só pegar aqui que é uma... o que você faz com turmas heterogêneas, 20% jovem, 20% adulto, 20% mais, Master 3, consegue individualizar? Então, bem interessante essa pergunta. E assim, eu já, uma vez conversando com uma pessoa e eu falei assim, não, eu monto treino assim, assim, assim. E o cara falou, impossível fazer isso com turmas, porque tem gente de todo jeito. Falei assim, olha só, o objetivo da turma é um. A individualidade é como cada um vai chegar nesse objetivo. Por exemplo, acho que a escala subjetiva de esforço, a de Borg ou qualquer outra aí, que no geral de 0 a 10 é basicão, né? Então, essa ideia de você pensar numa organização ali de intensidade é interessante porque se você pensar, por exemplo, no estresse nível 7, né, que seria um moderado aí mais para forte, se você pensa nesse nível de treino, aí você separa, sei lá, botar aí o famoso 10 rolas, né, de 5 minutos na tua aula, então o teu aluno jovem, de repente, vai fazer os 10 para alcançar esse 7 na organização, na estratégia que você utilizou ali. E só que, de repente, o teu master, por exemplo, ele vai precisar só de 3 para alcançar esse 7. Então, acho que a individualidade da aula está nisso, tá? Assim, o planejamento da aula ele é geral. A individualidade está nisso. Pode ser que um adulto canse mais rápido, ou um jovem canse mais rápido, de repente o master vai embora, né? Porque aí é bem da pessoa, né? Ela tem esse condicionamento, ela tem essa capacidade física para fazer isso. Mas, no geral, a gente pensa assim. Então, turmas heterogêneas, você pensa no objetivo da aula. Qual é o objetivo da aula? O objetivo da aula é treinar força, tá? Hoje o nosso treino vai ser de força máxima. Então, eu vou programar aqui tantos ciclos, sei lá, de saída de 100 quilos. Vou marcar de 5 a 10 segundos para o cara fazer essas saídas de 100 quilos aqui, tá? Você pensou em 10 ciclos desse. Então vai ter gente, por exemplo, que com 5 não vai aguentar mais fazer. E vai ter gente que nos 10 lá vai estar morrendo, ou vai até precisar de mais, você vai ter que adaptar outro. Vai ter gente, por exemplo, que vai morrer no primeiro. E aí a individualidade tá nisso, quando a pessoa alcança o objetivo da aula. E, vou te falar, dá para fazer muita coisa. Então, assim, bem interessante, né? Pra gente pensar. Até, galera, fazer o merchan, né? Aproveitar. Eu tô com um curso, né? Com as planilhas de quantidade de rola, tá? Então, organização de treino pelas valências físicas. É um curso muito rápido, tá? Tá num preço muito legal aí. Dá uma conferida na minha bio, né? No perfil tem lá o link, vai direto para a página. Dá uma conferida lá. Tem mais de 2.000 aulas em relação a estímulo, não em parte técnica, tá? De organização de treino, você consegue montar, eu explico lá, mais de 2.000 aulas e explico como que é isso, porque você consegue fazer variações de estímulo. Por que eu estou falando esse número? Porque realmente dá para fazer esse número, exatamente 2016. Porém, você não precisa usar isso tudo, mas você vai usar, você tem capacidade de montar um período de treino sem precisar ficar repetindo aula, beleza? Em termos de estímulo. Agora, a estratégia que você vai utilizar para alcançar esse estímulo, aí você escolhe. Você escolhe se vai ser com posição de passagem, de raspagem, de queda, e aí você vai encontrar a melhor estratégia para alcançar esse estímulo do dia, mas eu explico exatamente como é o estímulo. Beleza? Merchan.
Alunos com 40 anos, essa pergunta, esse aqui foi audacioso na pergunta. Alunos com 40 anos, mais de 10 anos parado, há 10 anos parado, né? Como que você, Lúcio, né, ele fala, faria a preparação dele? Cara, vamos lá. Essa foi a última pergunta das que me fizeram. Então, galera, até essa pergunta eu respondi aqui. As outras perguntas, de repente, eu vejo como é que a gente poderia fazer para responder aí durante os dias. O cara tá 10 anos parado e ele tem 40 anos, tá? Então, ele tá numa situação bem complicada. Primeiro eu te pergunto, meu filho, por que você parou? A primeira pergunta. Agora, primeira coisa que a gente tem que entender, ele parou por quê, né? De fato. Ele parou por causa de lesão? Ele parou por causa de patologia? Por que ele parou? Tá? Vou supor aqui, tá? Que ele parou porque, sei lá, tempo, sei lá, ele desanimou, sei lá, qualquer outra coisa na vida, de repente um trauma, ele parou, não teve algo de fato assim, físico, beleza? Obrigado pelos coraçãozinhos aí. Então, apesar que quando vocês apertam os coraçãozinhos, essa live ela aparece para mais pessoas, né? E obrigado. E então assim, primeiro de saber porque ele parou. Vamos pensar que o cara parou, desanimou, tá? Ele vai voltar, ele tá 10 anos parado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele virou um sedentário como outro qualquer. O cara tem 40 anos, ele treinou de 10 anos aos 30. Treinou 20 anos direto, sem parar, alto rendimento, era o cara, comia direito, fazia escalada, corria, comia só coisa natural e ficou... Ele tem 20 anos ali de memória, digamos assim, e ficou 10 anos parado. O que isso quer dizer? Nada. Os 20 anos foi jogado por água abaixo, tá? Ele simplesmente acabou com a vida dele física, coitado. Mas isso é importante, né? Seria injusto o cara parar 10 anos e ele voltar ao que ele era, né? Isso é muito injusto. Então ele perde. Por quê? Porque todo condicionamento, ele requer uma mudança estrutural no nosso organismo absurda. Preste atenção, condicionamento é aumentar vasos sanguíneos, aumentar a capacidade cardíaca, tanto de volume quanto de força, volume de ejeção, né? Capacidade de enchimento e força no coração, aumentar, tá? As estruturas dentro da célula muscular especificamente, que utilizam a fonte de energias, tá? Entre elas a mitocôndria, para quem tiver interesse em saber o que é. Melhorar a eficiência dessas estruturas com mais proteínas, com mais enzimas, tá? Melhorar a eficiência desses sistemas todos que eu falei até agora, que utiliza a energia, que recicla a energia, que leva para o fígado, que traz de novo, que tira da célula, que joga para outra célula, melhorar toda essa eficiência, que vai lá na célula de gordura, que volta, que produz hormônios, que recolhe hormônio, tudo isso fica melhorado. Isso é um custo. Imagina uma empresa que você tem agora, tá? E essa empresa, de repente, do nada, começa a ter um pedido 3 vezes maior de você produz ventilador. Tá? Você tem uma empresa que produz ventilador. E aí, de repente, ela começa a ter 3 vezes mais pedido do que antes. O que você vai fazer? Se você já estava no limite, você tinha lá 100 funcionários, já estava no teu limite, quase morrendo, quase engasgando a empresa ali de produção e entrega, né? E de repente você tem 3 vezes pedido a mais. O que você vai fazer? Vai fechar a tua empresa? Não. Vai contratar mais funcionário. Aí você contrata mais 3 vezes funcionário. Então você tem 3 vezes mais pedido, você tinha 100, vão passar para 300 funcionários. Agora você tem 300 funcionários, você consome mais luz, você gasta com mais impostos, você tem um custo muito maior. Se eu tenho 300 funcionários de ação, eu tenho que ter mais funcionários que coordenam. Então aumenta a quantidade de funcionários que coordenam, aumenta a quantidade de papel, aumenta tudo. Você tem um gasto absurdamente maior, beleza? De repente até a estrutura mesmo, botar mais salas e tal. Compra mais máquina, isso tem um custo. Então o que o teu cérebro faz quando você começa a treinar é aumentar esse custo. E o teu cérebro fala assim, caraca, tá muito desgastante eu fazer isso, né? Mas se você está produzindo, se está vendendo, né? Se o organismo está dando resultado, se o teu organismo está conseguindo
dá resultado, o treino está fluindo, as coisas estão acontecendo, ele mantém, porque ele tem necessidade. Então, se está tendo pedido e a tua empresa está conseguindo manter, tá valendo, você está tendo lucro e vida que segue. Aí do nada, tá? Do nada, você diminui radicalmente a quantidade de pedidos. Agora olha para mim, você pedia 100, agora você está pedindo 300, você tinha 100 funcionários, agora você está com 300, porque você triplicou o número de pedidos. E de repente os números de pedidos caíram absurdamente. Tá? 90% caiu o número dos pedidos. Você vai manter os 300 funcionários? Impossível, você vai quebrar, a tua empresa vai falir e você vai perder tudo. Então o que você faz? Você analisa o contexto geral e fala assim, pô, eu vou ficar aqui só com 30 funcionários, que é o que eu posso manter agora, e você vai mandar o restante embora. Você vai vender a maquinário que você comprou, você vai, sei lá, alugar o espaço que você construiu, você precisa sobreviver, não é isso? Teu cérebro vai fazer a mesma coisa. Ele construiu uma estrutura absurda, tá? Para que você se mantenha treinando. E de repente você parou, o cara parou. Aí o que ele falou? Eu não consigo manter. Então vamos lá, ó. Essas proteínas que eu mandei para aí, vamos quebrar essa proteína, vamos fazer outra coisa aí que eu preciso delas em outro lugar. Essa quantidade de massa muscular aí também não me serve agora não, está muito custoso para mim. Isso consome muita energia, consumir glicose, e eu, cérebro, eu preciso de glicose. Então, tira ela daí. Aí tira. Ó, por que a gente pode fazer aqui? Cara, vamos acumular mais gordura aqui, porque essa é a energia que eu posso precisar futuramente. Então vamos acumular mais gordura. Pô, esse osso aí tem muito cálcio. Vamos tirar um pouco desse cálcio aí, desse osso, deixar ele um pouquinho mais fraco, porque ele não precisa estar tão forte agora. Tem menos impacto, né? Ele não está necessitando levantar... não tem tanta tensão muscular, a musculatura está mais flácida. Então eu posso deixar esse osso um pouquinho mais com menos cálcio aí. Vamos tirar um pouquinho desse cálcio aí. Aí, olha só a ideia do teu cérebro. Ele começa a reorganizar a sua estrutura. Ele começa a reorganizar a empresa que é dele. Pensa nisso. Você não é seu, você é do teu cérebro. Tá? E ele começa a reorganizar a estrutura dele toda. Por isso que a gente perde condicionamento. Cara, isso é óbvio, isso é necessário, isso é pra vida. Porque se o seu cérebro não fizesse isso, ele ia falir e você não ia conseguir sobreviver. Aí ia vir patologia e tudo. Beleza? Por isso que a gente perde condicionamento. Por que eu falei isso tudo? Para te explicar o porquê que você perde condicionamento. E agora, e como que eu monto o treino? Que é a pergunta, né, de fato. Essa explicação foi bônus. Não estava na mensalidade, uma pequena quantia acima da mensalidade aí. Como eu faria para preparar esse aluno? A primeira coisa que eu tenho que ter noção é isso que eu acabei de te contar. Porque se eu tiver noção do que eu acabei de te contar, eu consigo reestruturar o organismo do meu aluno. Eu falo assim, cara, o que eu preciso fazer? O que essa empresa está falindo, né? Rapidinho, estou lendo aqui. Já te disse isso e vou falar em público aqui. Não teria aprovado bioquímica na faculdade se tivesse professor. Que isso, brigadão. Valeu, obrigado mesmo, de coração. Então, quando eu penso nisso, eu sei que essa estrutura, né? Como é que fala? Essa empresa, ela vai falir, ela tá falindo, né? E eu preciso ver aonde que ela tá com problema. E aí eu penso no treinamento para resolver esse problema. Então a primeira coisa que eu preciso pensar, que é muito importante para mim, é o coração desse indivíduo que é assim, fundamental para mim, ele precisa ter saúde. Eu preciso estruturar o coração desse indivíduo. Então, uma das coisas, tá, que aí eu falo até no método 7, que eu priorizo início de treinamento, é essa capacidade cardíaca. Então a gente vai trabalhar isso. Então quando eu melhoro essa capacidade cardíaca, automaticamente eu começo a melhorar uma porção de outras estruturas dentro do organismo do meu aluno, tá? Depois eu falo isso, Bruno. Então eu começo a melhorar. A partir do coração, galera, isso estando bem estruturado, quando eu falo coração, aí eu falo vasos sanguíneos, tá? Eu falo todas essas estruturas que vão
que vão acontecer. E olha que interessante, para um atleta master, de 40 anos nesse caso, se eu melhoro a capacidade cardíaca dele, eu devolvo vida. Esse coração vai estar menos estressado no dia a dia, vai precisar bater menos a longo prazo, então ele vai ter menos estresse, menos chance de infarto, né? Menos chance de doenças plurimetabólicas, diabetes, entre outras, menos chance de obesidade, mais chance, né, de perda de peso, mais chance de consumo de energia, isso é importante. Tudo primeiro por essa estrutura, porque aí a partir daí, depois que eu começo a aumentar a quantidade de estrutura no organismo dele, para utilizar energia também, através desse treino, e a partir daí eu potencializo essas estruturas que eu acabei de criando. Eu falei, beleza, eu criei essa casinha aqui, né, que seria lá a mitocôndria de uso de energia, agora eu vou dar treino para que ela aumente a capacidade dela de produção, né? Aí é o famoso tio Lúcio, vamos, não para, beleza? Então, isso é muito importante. Então, olha só, é assim que a gente monta treino, galera. Exatamente assim. Seja jiu-jitsu, seja o que for, seja peteca, o que você for fazer, treinamento se monta assim. Você tem que pensar, não se o cara... que eu vou ensinar de técnica pro cara? Isso eu tenho que pensar, claro, mas eu tô falando de um master que quer aprender jiu-jitsu, mas ele quer saúde. Muitas vezes, na maioria das vezes, os alunos, eles só treinam jiu-jitsu, né? Eles não fazem outra atividade. Então a pessoa principal, o importante para gerar benefício para esse cara, para gerar saúde para esse cara é você. Então assim, é importante a gente entender pelo menos a base disso, porque a partir daí eu sei, olha só o que eu tô falando, isso que eu tô te falando é estrutura fisiológica, né? É o estímulo que eu vou dar para o meu aluno. A partir daí eu coloco a técnica. Eu quero, como eu estou falando, eu quero estruturar primeiro o coração do meu aluno. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar lá, eu quero, como pegar lá no começo, eu vou botar hoje, essa semana eu vou fazer hoje treinos de 20 minutos, eu quero que ele fique 20 minutos direto em atividade, tá? E amanhã eu vou botar uns treinos de 10, na quarta-feira eu vou botar treinos de 3 minutos, tá? E aí organizei minha semana, tá? Beleza? Pensei nisso primeiro, pensei nos sistemas energéticos. Como é que eu vou fazer isso? Pô, Lúcio, o cara tá 10 anos parado, ele não aguenta ficar 20 minutos de atividade. Não aguenta como? Claro que aguenta. Por exemplo, se eu botar ele para andar em pé, né? Faz uma entrada, volta, né? Movimenta na perna. Aí eu senti que ele tá começando a cansar, eu boto ele no chão, ó. Faz essa passagem, dizer que eu já ensinei o movimento para ele um pouquinho antes. Faz agora devagar. Agora fica por baixo, movimento quadril. Eu dou uma condição de treino satisfatória para que ele possa fazer aqueles 20 minutos. O que você vai fazer eu não sei. Pô, Lúcio, o cara tá muito cansado, ele só consegue, sei lá, ficar levantando o ombro. Bota ele para levantar o ombro. Assim, é uma brincadeira, mas é mais ou menos isso. Faz o que ele consegue fazer dentro desses 20 minutos sem parar, porque o coração dele vai ficar o coração dele vai ficar estressado acima do normal e pelo tempo que você quis que ele ficasse. E isso é estresse além do normal. E isso vai gerar condicionamento. É basicamente isso, tá? Tu não precisa ouvir isso outro dia de um professor assistindo uma live. Ele falou assim, tu não precisa matar um mosquito com um canhão. Mata com a mão. Quando tiver necessidade de um dinossauro, aí tu usa um canhão. Mas agora esse cara, o problema dele é um mosquito. Então, bota atividade leve, bota atividade que ele consegue fazer. Beleza? Foi, galera. Poxa, nossa live tá acabando, eu falo pra caraca. Falta aí 1 minuto e meio, muito obrigado. Muito obrigado mesmo aí por ter acompanhado, tá? Só falando aí, galera, tô fazendo o curso aí, tá? O curso já tá aí, já tá na minha bio lá, o link. Se você vê aqui pelo YouTube, né? Entra lá no meu Instagram, acessa o vídeo do curso que vai estar aqui também. O vídeo tá aqui, tem um link lá para você acessar. Em breve, tá, galera? Até o final do mês que vem, se Deus quiser, até o final do mês que vem, eu tô lançando o curso completo. Inclusive, isso que eu falei para vocês agora de coração, tem um módulo específico que é o avançadão, né? Que falo sobre isso aplicado ao jiu-jitsu. Eu falo de estrutura de coração, falo de pressão, de controle de pressão através do treino de jiu-jitsu.
Beleza, galera? Então a gente tem aí, ó, 20 segundos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero mesmo. Se gostou, compartilha essa live aí com a galera. Marca lá o tio Lúcio que eu vou ficar muito, muito feliz. Tenho 10 segundos. Valeu. Valeu, galera. Muito obrigado mesmo. Vai acabar.